Olá pessoal, hoje eu vim falar aqui sobre o Reino Unido de Israel e seus reis, ou seja, o Reino Unido completo de Israel e os seus reis. Porque houve um período na história, amigos, que o Reino de Israel foi um único reino, certo? O reino unificado, ou seja, aquele reinado, aquele período que não teve divisão, né, que não teve ali o reino do norte e o reino do sul, onde o Israel foi dividido. Voltando aqui atrás, antes da divisão do reino, eu vou começar para vocês falando sobre o período de juízes, porque antes do período unificado do reinado de Israel, existiu o período, né, dos juízes, onde Israel era comandado por juízes, certo? Era comandado por juízes, mais ou menos ali do período ali de Josué até o período ali de Samuel, do profeta Samuel. E chegando na parte ali do profeta Samuel, quando o povo começou a observar os seus vizinhos, né, ao redor de Israel, que todos tinham reis. E Israel não, Israel tinha juízes, certo? O período dos juízes ali, né? E o povo começou a querer um rei, certo? E com isso o povo chegou até Samuel e declarou que queria um rei. E a princípio ali Israel, a princípio ali Samuel se indignou, mas foi consultar ao Pai Eterno, a Deus, Criador de todas as coisas, sobre essa questão. E Deus permitiu que Israel tivesse um rei como os seus vizinhos. E Deus falou ali com Samuel para ungir um rei. E o primeiro rei, quem foi? Saul. Saul foi ungido por Samuel como o primeiro rei do Israel unificado, ou seja, de um reino só, certo? E ali Saul assumiu o reinado e reinou por mais ou menos ali uns 20 anos, certo? E teve um período aí de uma guerra com o povo vizinho, que Deus falou uma ordem, mas Saul não obedeceu essa ordem. Então, Deus falou com Samuel. Deus se indignou com a atitude de Saul, mandou dizer para Samuel para dar o recado que o dia do seu reino estava contado, certo? E com isso, Deus mandou Samuel ungir um novo rei, certo? Samuel ungiu Davi, mas não foi tão simples assim para ele assumir o seu reinado. Esbozete acabou assumindo uma parte aí, umas 10 tribos. Esbozete, filho de Saul, certo? Assumiu uma parte. E Davi assumiu outra parte, a parte de Judá, certo? E assumiu aquela parte. E enquanto isso, Esbozete reinava as 10 tribos, o reino de Israel, né? O reino do norte, né? Vamos dizer assim, o futuro reino do norte, antes da divisão. E ficou reinando ali por um período. Com isso, seu pai Saul morreu numa dessas guerras, 2 anos depois, se eu não me engano, certo? E Esbozete ficou ali no reinado dessas 10 tribos, enquanto isso Davi reinava a parte de Judá, certo? Certo? E com o passar de um tempo, aproximadamente uns 5 anos, Esbozete foi assassinado, certo? E Davi assumiu o reinado por completo, ou seja, o reino unificado de Israel. E com isso foi o segundo rei, certo, de Israel unificado. Primeiro Saul, e veio seu filho ali, mas comandou apenas uma parte de Israel, Davi a outra parte, e depois assumiu Davi por completo. Então, Saul e Davi, até agora aqui, foram os dois reis de Israel unificado, certo? E com o passar do tempo, depois que Davi reinou por longos anos, o Israel unificado, mais de 30 anos, certo? O Israel unificado veio a falecer e deixou o seu filho Salomão em seu lugar,
onde também Salomão reinou também, reinou o reino unificado por muitos anos. Ou seja, foram 3 reis do Israel unificado, que foi Saul, Davi e Salomão, mas Esbozete, o filho de Saul, reinou apenas uma parte de Israel e apenas um período, ou seja, Esbozete não chegou a reinar o Israel todo, o Israel unificado por completo, certo? E o último rei, Salomão, né, do Israel unificado, depois de Davi, faleceu, né? E após o seu falecimento, Israel foi dividido ao meio, o reino do norte e o reino do sul. Por consequência, né, de suas atitudes, assim como Deus declarou, que Israel ia ser partido ao meio, né? Pela consequência das desobediências de Salomão, certo? Mas aqui, o vídeo de hoje é só sobre o reino unificado de Israel e seus reis, que foi Saul, Davi, né, reinando uma parte, um período, Isbosete reinando outra parte, outro período, Davi reinando por completo um longo período e Salomão reinando por completo também um longo período. Foram esses 3 reis do reino unificado de Israel. E é isso aí, pessoal. Só aqui uma leve explicação para vocês entender aqui como foi o processo aqui dos reis unificado de Israel. Valeu, até o próximo vídeo.